Nesta casa, nesta noite, e que possamos, ao adentrar nesta casa, sermos envolvidos pelas vibrações que radiam do mais alto e os nossos corações possam ser enternecidos pelo amor do Cristo e dos Espíritos que aqui se encontram presentes. Que tenhamos uma noite com muita reflexão sobre um tema que é muito importante para todos nós, no mundo em que vivenciamos, no estágio que todos nós passamos pelas experiências necessárias para alcançarmos o progresso, observando cada um de nós a necessidade de um conhecimento, a necessidade de uma transformação, a necessidade da busca incessante do amor em nossos corações. Busquemos então nesse momento alçar os nossos pensamentos acima desse mundo, dessa esfera terrena em que vivenciamos, e busquemos perceber as nuances que os bons espíritos trazem a cada um de nós. As nuances que os espíritos, aproximando-se de cada um de vocês na assistência, influem nos vossos pensamentos e nos vossos sentimentos, sensibilizando-os para que o caminhar na reencarnação seja produto de uma transformação para o bem. Jesus, quando aqui esteve, ele não cansou de combater orgulho e egoísmo, e não deixou nunca de alicerçar em nossas mentes e nossos corações a humildade e a caridade. São duas colunas que nós ainda vivenciamos em uma esfera diferenciada entre uma e outra, pois carreamos em nosso íntimo, quanto espíritos imortais que somos, as nossas semeaduras de vidas pretéritas, arraigando em nosso íntimo ainda muito forte o orgulho e a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Mas a doutrina espírita vem trazer para cada um de nós, como nós veremos mais adiante, a necessidade dessa transformação. Porque hoje já temos uma consciência mais transparente, já temos uma certeza de que não somos apenas um corpo físico, já recorremos às casas espíritas para estudarmos e alicerçarmos no nosso íntimo esta certeza que antigamente vinham fluindo em cada um de nós de uma forma muito suave. Tínhamos na nossa consciência que não poderia ser do jeito que está, o mundo está perdido. Como as coisas estão acontecendo? Onde está Deus? Assim, quantos de nós, nos momentos de lutas, muitas vezes, ficamos ainda sem compreender de uma forma segura como as coisas estão acontecendo. Porque trazemos, meus nobres irmãos, no nosso íntimo, alicerçado em nossa alma, o produto das nossas convicções equivocadas. Mas o momento de transformação, aonde hoje a doutrina espírita nos traz a luz do esclarecimento, nos convida a refletirmos, nos convida a percebermos a grandiosidade deste momento de turbulência. Emmanuel diz para todos nós, não existe progresso
sem lágrima, sem luta e sem dor. Não existe progresso sem lágrimas, sem lutas e sem dor. Mas o que Emmanuel quer dizer para todos nós com essa afirmativa, esse espírito tão amoroso? É a transformação de cada um de nós. É a mudança que nós precisamos estabelecer no nosso íntimo e que nos causará dor. Nos trará lágrimas. Porque precisamos rever conceitos arraigados em nós, não como corpo físico, mas como espíritos que caminham para Deus. E precisamos mudar a rota. Precisamos mudar os conceitos. Precisamos mudar a nossa postura. Destruindo lentamente, calmamente, o orgulho e o egoísmo, que são as chagas da humanidade, para que possamos alicerçar no nosso íntimo, lentamente, a rota do progresso, construindo o amor. Através da humildade, sabemos que somos falhos, que somos frágeis. E a caridade, através do dar ao outro aquilo que queríamos receber se estivéssemos no lugar dele. É um momento de muita luta, de muita dor, de muito sofrimento. Porque outrora era muito simples, vestido com as roupas da vaidade, nós acusarmos os nossos equívocos ao outro. Errei, mas o outro provocou. Fiz, mas o culpado foi o outro. Deixei de fazer porque o outro me impediu. Não era assim? Ou não era? Ou ainda não é? Samson, quando a companheira leu aqui, ela diz para a gente que esta mensagem que está nas mãos de vocês foi trazida por Samson em 1863. E vem falando para a gente, hoje, o movimento espírita deu um grande passo em 1863. E a gente vai ao Livro dos Espíritos, na questão 799, que trata da lei de progresso, e Kardec pergunta aos espíritos nobres de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Muitas vezes a gente vai atentar para caminhos diversos, para reflexões das mais variadas. Mas Kardec também nos orienta para que tenhamos a fé raciocinada. Porque a responsabilidade será sempre nossa. E fé raciocinada é que há progresso. Porque se eu não progredir, eu não tenho como discernir o certo do errado. Porque eu ainda tenho muito erro dentro de mim. Aquilo ainda me atrai de uma forma sobremaneira muito forte. E eu vou precisar usar o senso intelectual, cognitivo, e a minha vontade, que é a maior potência da alma, para fazer a transformação em mim e não mais no outro. Porque eu sou um ser imortal que caminho para Deus. Isso Samson diz no Céu e Inferno. Samson traz isso para a gente no estudo do livro Céu e Inferno, quando ele diz: sou um espírito
Minha casa é o universo, meu destino é Deus. Mas não é dele não, é nosso. Nós não somos espíritos terráqueos. Nossa casa é o universo, nós somos o espírito e nossa destinação é Deus. Então, quando Kardec pergunta de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso, não é o progresso material que a ciência ordinária nos remete a salários mais elevados. É progresso espiritual que caminha todas as criaturas em direção ao Criador. Dia virá, meus irmãos, e isto não é facultativo, isto é fatalidade. Dia virá em que todos nós, encarnados e desencarnados, poderemos dizer como Cristo disse para todos nós: eu e o Pai somos um, eu o vejo face a face. Porque ele asseverou, somos deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. Mas não na condição em que nós nos encontramos, porque precisamos do progresso para construir o amor. E nós vamos ver que não é o amor que nós concitamos nesta vida presente, porque Leon Denis fala isso para a gente. Nós modificamos o senso da palavra amor aos nossos interesses. Então, quando Kardec pergunta de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso, os espíritos nobres nos dizem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, pois se amará um e se odiará o outro. Quantas vezes nós nos vemos diante de uma bifurcação onde temos que tomar uma postura: seguir a Deus ou o mundo material? Seguir os bons princípios que nos conduzem como espírito ao carro do progresso e ao sentimento amor, ou ainda deixarmos que os vínculos pretéritos governem os nossos passos? Ou será que não é assim? São reflexões que não são para ser levadas ao vizinho, não. São reflexões que não são levadas ao outro. São reflexões que são construções da nossa própria essência espiritual. Porque ninguém dá o que não tem. E se eu não construo o progresso dentro de mim, se vós não construirdes o progresso dentro de cada um de vós, como poderão estender a mão para aliviar a dor do outro, se ainda estão presos, amarrados e algemados ao orgulho e à vaidade? Não estão construindo a caridade e a humildade, porque somos uma família. Não a parentela consanguínea. Não é mais a parentela consanguínea que temos que verificar, mas a parentela espiritual. Porque todos nós temos a mesma paternidade que é Deus. Temos a mesma origem, onde fomos criados simples e ignorantes. Para atingirmos a perfeição, para podermos dizer: eu e o Pai somos um só. Eu o vejo face a face. Então precisamos destruir esses monstros que corroem a nossa alma e impedem que nós pratiquemos a caridade, o amor ao próximo. Já paramos para refletir dessa forma? Já paramos para refletir muitas vezes que nós somos caritativos, caridosos, bondosos? E mandamos entregar uma cesta básica? Destinamos uma certa quantia para uma obra de caridade? Damos o que não é nosso. Damos o que não é nosso, porque tudo que é material não nos pertence. E o que nos pertence? São os sentimentos mais depurados, são os sentimentos mais elevados, a aproximação do amor, da caridade, da humildade. Por isso ele diz aqui que amar é ser honesto. Mas não é honesto com o outro, não, porque eu não sou honesto com o outro se eu não for comigo.
Se eu não me amo, como eu vou amar o outro? Se eu não tenho consciência da minha esfera psíquica, quanto espírito que caminha para Deus, e relego o benefício de uma reencarnação aos comodismos, à preguiça e tantas outras coisas que estão atreladas ainda ao orgulho, à vaidade, aos bens materiais, como eu vou viver acima da matéria? Como eu vou me ver me aproximando dos benfeitores espirituais? Como eu vou me ver alçando voos mais altos para as esferas mais equilibradas? Como eu vou me ver saindo dos meus interesses para levar o lenitivo, o alívio, a esperança ao meu irmão que sofre? Então, os espíritos dizem para todos nós, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz com que os homens compreendam onde se encontra seu verdadeiro interesse. E aonde encontram os nossos verdadeiros interesses? Com Mamon ou com Deus? Paramos para pensar? Aonde encontram-se os nossos verdadeiros interesses? Quanto espíritos imortais que somos. Esse momento é um momento de reflexão, gente. Hoje nós aceitamos coisas que há 100 anos não aceitávamos, como diz Samson. Mas precisamos nos preparar para novos embates, para novas lutas. Não mais a luta contra o outro, mas a luta contra nós mesmos. Para que possamos cumprir as palavras do Senhor Jesus, que brilhe a vossa luz. E aonde a luz vai brilhar, se não houver a expansão do amor, a busca incessante do amor em cada um de nós? Porque o combustível que é a nossa luz é o amor. Não estando mais a vida futura velada pela dúvida, será que nós temos dúvidas ainda? Aquele que é espírita, na acepção da palavra, da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicabilidade do mundo invisível com o mundo material, da pluralidade das existências, dos mundos habitados, somos nós. Somos nós, nesse congressamento de mundos, galáxias, do infinito, que é a nossa herança divina. Porque Deus, por amor, Ele governa todo o universo. E nós somos seus filhos. E a Ele teremos que nos apresentar como anjos, como Jesus falou. Podes fazer o que eu faço e muito mais. Então precisamos começar, meus nobres irmãos, a refletir o que a doutrina traz para cada um de nós. Não apenas sendo um frontispício de uma reunião, de um momento, de uma conceituação em que não absorvemos a essência daquilo que os Espíritos trouxeram com tanto amor sob a tutela do Cristo para todos nós. Então continua o nosso companheiro dizendo, não estando mais a vida futura velada pela dúvida, o homem compreende melhor que poderá assegurar o seu futuro através do presente. Poderá assegurar o seu futuro através do presente. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Hoje, nós vivenciamos o reflexo, é o efeito das nossas ações de vidas pretéritas. Mas como estamos semeando o nosso futuro hoje, quanto espírito? A companheira falou da evangelização, que não é tomar conta de criança, mas é conduzir aquele espírito encarnado num corpo infantil a um novo conceito de vida, porque ele vai amadurecer com um novo conhecimento. Olhar para o outro e não ver as mazelas, as dores físicas, mas ver que ali está um irmão vivenciando as suas experiências necessárias
para que o progresso se faça e a construção do amor se estabeleça no seu íntimo. É o abraço fraternal. É sentirmos-nos integrados, como nos sentimos em volta da nossa mesa, dentro de um lar, com pai, mãe, filhos, netos. Ali está congraçado uma família, um laço consanguíneo. Mas isso aí precisa extravasar pelas paredes, crescer, irradiar-se, para atingir a tantos quantos sofrem, para tantos quantos que ainda não têm uma palavra de esperança. Sofrem, sofrem e sofrem. E nós estamos fazendo o quê? Para aliviar o sofrimento do nosso irmão. É responsabilidade de cada um de nós, meus irmãos. É responsabilidade de cada um de nós, porque quanto mais nós sabemos, maior será a nossa responsabilidade. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Quanto mais temos conhecimento, mais responsabilidade nós temos para que o progresso se estabeleça e o reino de Deus seja implantado na terra. Então, destruindo os preconceitos de seita, de casta, de cores, ele quem? O Espiritismo, ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Eu não conheço outro, eu não conheço aquele que está em tal lugar, ele é nosso irmão. Ele é filho de Deus. E como tal, quando nós começamos a construir esse sentimento verdadeiro dentro de nós, as nossas irradiações já não são mais as mesmas. Já não vemos aquele companheiro que cometeu um escândalo, mas como um ser que precisa ser extirpado. Mas o abraçamos, o acolhemos, como Cristo faz. O abracemos e o acolhemos, mesmo à distância, mas com sentimento sincero. Para isso precisamos tê-lo dentro de cada um de nós. Leon Denis diz para a gente assim: o amor é a celeste atração das almas. O amor é a celeste atração das almas e dos mundos. A potência divina que liga os mundos, governa-os e fecunda-os. O amor é o olhar de Deus. Leon Denis que diz para a gente no livro Depois da Morte. O amor é o olhar de Deus. É a potência divina que atrai as almas, que nos atrai uns para os outros. Ninguém se aproxima do outro, porque não gosta, não é verdade? Mas quando nós temos uma afinidade, mas quando nós temos amor, independe do outro, isso parte da gente. A todos Jesus abraçava. A mulher adúltera, o pecador, o ladrão, a todos Jesus abraçava. Porque é o retrato do amor que Deus enviou à terra. Então, Leone diz para a gente ainda assim: o amor é o olhar de Deus. Não ornamentem com tal nome a ardente paixão que os desejos carnais atiçam. Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo chamado Amor. Não ornamentem com tal nome a ardente paixão que os desejos carnais atiçam. Os desejos carnais somos nós ainda voltados para Mamon. Somos nós ainda presos aos sentimentos mais baixos,
do egoísmo, do orgulho, dos preconceitos. E vivemos numa psicosfera tão densa, tão perturbada, afastado do olhar de Deus. Nós nos afastamos, não é que o olhar de Deus esteja afastado de nós. Porque a doença de hoje é a depressão, que carrega muitos irmãos ainda dentro das suas fragilidades para o suicídio, para as drogas, para as viciações, falta de amor, falta de compreensão. E a nossa parcela, meus irmãos, diante de tudo o que está acontecendo? Somos alheios aos fatos que se originam no mundo presente? Somos não. Temos responsabilidades. Temos grandes responsabilidades com todo o cenário que se desenrola hoje. Porque a bandeira da caridade, que é a bandeira empunhada pelo Cristo, ela requer perseverança, determinação, o bom combate, reforma íntima, para que a gente tenha realmente condições de levar o alívio, a esperança, uma palavra aos nossos irmãos que sofrem, encarnados e desencarnados, porque essa assembleia talvez seja maior de desencarnados do que os encarnados presentes, vejam só. Ou pensam que só vocês estão aqui assistindo o que eu estou falando? É muito maior a assembleia de desencarnados, já se preparando, se organizando para uma futura reencarnação, para um futuro retorno ao corpo de carne, para a transformação de sentimentos e mobilizar, através do progresso, o crescimento do amor em seus corações. Estão aqui. Estão aqui. Faz parte. Porque amanhã estaremos nós do outro lado. Como? Sendo socorridos, necessitando ainda de alívio para as nossas dores, porque os conflitos permanecerão no íntimo de nossas mentes e nossos corações, ou já estaremos mais seguros, equilibrados, para no mundo espiritual continuarmos o nosso trabalho que iniciamos aqui na reencarnação, na casa de Leon Denis e tantas casas de estudos e trabalhos sérios que levam o Espiritismo e a bandeira de Jesus, a bandeira da caridade avante. Como estaremos retornando ao mundo espiritual? O corpo, os bens materiais, os valores que não nos pertencem, não os levaremos. Mas qual é o objetivo da reencarnação? Progresso e amor. Progredirmos para criarmos o amor dentro de nós. Porque se não caminharmos, não progredirmos, não evoluirmos, o amor não tem como germinar num terreno infértil, num terreno pedregoso, que são os nossos corações, são as nossas mentes. Eis, meus nobres irmãos, o convite que a doutrina espírita faz a cada coração aqui presente. Eis o convite que cada um de nós deve levar e refletir no íntimo das nossas almas. Porque o amor não se
restringe nas paredes de um lar. O sentimento, ele extravasa, ele cresce, ele se irradia a outros mundos. Nós não somos ainda espíritos de tamanha envergadura, mas já temos a compreensão que a doutrina nos traz, que precisamos refletir na nossa vida. E essa reflexão é uma reflexão que muitas vezes nos coloca no final da estrada em uma bifurcação. Cheguei aqui. Qual o caminho a seguir? Mamon? Deus. Vida material ou vida espiritual? Não significa que nós estejamos concitando a vós a serem fanáticos e refletidos. Não é isso, não. Os bens que o mundo nos oferece, que Deus dispõe a cada um de nós, deve ser valorizado porque é um patrimônio divino. Não é prodigalidade irrefletida, mas valorização espiritual acima do bem material. Porque quando os interesses materiais me dirigem, eu não vou caminhar de forma segura. São conceitos sutis. São reflexões tênues que muitas vezes nós não dividimos com o mais próximo amigo, que é de foro íntimo. É de foro íntimo. E esta reflexão, ela é observada pelos guias, pelos bons espíritos, que levam a Jesus e a Deus. É um momento de progresso. No livro da Fonte Viva, ama e compreenderás. A gente, quando vai falar aqui, embora a gente já estude, né, todos nós estudamos, vocês também devem estudar, mas a gente vai buscar e vão abrindo-se tantos caminhos que a gente às vezes até fala, meu Deus do céu, ama e compreenderás, compreende e servirás sempre, mas cada dia, servir mais. E a gente vai falar com o amigo Erma, e ele diz para a gente, estude e trabalhe. Filho, estude e trabalhe. Porque estudar abre a mente. Nós arregimentamos conhecimentos auridos no mundo espiritual superior. Porque nós estamos com a nossa mente focada no trabalho do bem. E trabalha, como a companheira concitou e convidou, evangelização, obra social. Quantos irmãos estão ao léu nos orfanatos? Quantos irmãos estão ao léu nos asilos? Quantos irmãos estão entregues às suas dores, abandonados em um leito de hospital, sem ter uma mão amiga, sem ter uma palavra de caridade que estimule aquele espírito a vencer a sua expiação, a sua prova, a sua dor, mostrando que Deus existe, mostrando que Deus é amor. Muitas vezes ele sofre e desconhece a paternidade divina. Desconhece o que nós já conhecemos. E por que o trabalho não é feito? Porque nós ainda refutamos em abraçar
o estandarte da caridade e levá-lo à frente com a consciência de que todo trabalho terá sua remuneração. Não iremos recebê-lo, quiçá, nessa encarnação, mas Deus é justo e não deixará desprovido o trabalhador da sua, como disse o Cristo, da sua seara. Espíritos, acordem para a realidade do mundo ao qual retornaremos dentro em breve. Construamos neste momento, meus irmãos, o tesouro imperecível que nem a ferrugem corrói, nem as traças consomem. Isto é construção individual de cada ser espiritual que caminha para Deus. Existe ajuda, existe amparo, existe coordenação, existe estímulo, tudo existe. Tudo existe. Mas o progresso é construção individual de cada ser pensante, que é o espírito imortal que caminha para Deus. Não existe outro caminho a não ser este. Fora da caridade não há salvação. E a caridade, meus irmãos, é o amor em movimento. Se eu não me movimento, não existe caridade estática. Amor em movimento. Compreende e servirás sempre mais cada dia, porque então permanecerás sobre a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Emmanuel fala isso para a gente. Se eu quero me proteger das trevas, eu tenho que me banhar na luz. Aonde há luz, não existe trevas. E se nós construímos esta luz, como eu falei anteriormente, que brilha a vossa luz, aonde o combustível é o amor, nós estaremos envoltos sempre no amparo dos espíritos superiores, até que cada um de nós tenhamos a capacidade de mantermos o equilíbrio, que é o início de um progresso. E o que é o equilíbrio? O que é o progresso? Nós consideramos fortes, não é? Nós nos consideramos sábios. Ou não? Ou não? Mas quando bate a nossa porta, a hora de ver realmente quem somos. Quantos de nós continua e permanece equilibrado? Mesmo sabendo que todas as circunstâncias do ocorrido estão sob o olhar do Criador. Estão sob as leis que regem o universo. E como é que nós nos comportamos? Muitas vezes como crianças, né? Ou não? Os cabelos brancos, altos postos na sociedade, mas quando a dor bate e atinge no nosso ponto fraco, porque estamos afastados do amor de Deus. Estamos inseguros porque estamos ao léu, no mar revolto da vida presente. Não temos equilíbrio. Não buscamos em nós abrir as portas para que a espiritualidade adentre no nosso campo psíquico para fortalecer-nos
e sustentarmos diante das marés revoltas que vêm em nossa direção. São as lutas do bom combate que o espírito enfrenta na reencarnação para atingir o porto seguro. Não adianta as aparências. Não adianta. Não sejais que nem o sepulcro, caiado por fora, mas podre por dentro, disse-nos Jesus, asseverando que a transformação ela ocorre de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Se não modificarmos os nossos corações, os nossos sentimentos, as nossas convicções íntimas, observando que Emmanuel diz, não há progresso sem luta, sem lágrima e dor, não é mais a dor do martírio, da provocação, mas é a dor da reforma íntima. É a dor de olhar que a minha dor, por maior que seja, meus irmãos, por maior que seja, é menor do que a dor do meu irmão. Ah, meu Deus do céu, quando chegaremos a isso? Quando chegaremos a olhar e falar, não me importa o que eu sou, não importa o que eu estou sofrendo, não importa nada, eu sou um espírito que caminha para Deus, mas o meu irmão ainda está em sofrimento. Vou sair dos meus interesses, das minhas dores, das minhas dificuldades e vou partir para aliviar, minimizar, ou se puder, pela misericórdia de Deus, sanar a dor do meu irmão. Imaginaram isto? Imaginaram o que é um espírito que busca o progresso para construir o amor? Não mais aquele amor, não ornamentem com tal nome a ardente paixão que os desejos carnais atiçam. Isso é Leon Denis que diz para a gente, e a gente diz que ama. Perdoai os vossos inimigos. Só perdoa quem ama. Perdoo. Mas eu não quero vê-lo na minha frente. E se ele cair ali, é justiça de Deus. E eu digo que eu amo. Não é esse amor. Nós não temos noção do que é o amor. Porque os Espíritos dizem para todos nós, no livro dos Espíritos, que o que nós entendemos como perfeição está muito distante das nossas capacidades de conhecimento. Imaginem, quando a lagarta vai olhar a borboleta e compreender que um dia ela chegará lá, estará voando e pousando com suas belas asas numa rosa vermelha. Imaginem, quando nós, quanto lagartas, olharemos e falaremos, um dia eu vou dizer, eu e o Pai somos um. Eu o vejo face a face. É o caminho do progresso espiritual, aonde todas as modificações, todas as transformações, todas as mudanças, elas vão sendo alicerçadas lentamente, com a construção do sentimento mais nobre, que é o sentimento amor. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Se eu tenho orgulho e vaidade, se eu sou egoísta, prepotente, ambicioso, me reconheço como tal, já é um progresso. Já é um progresso nós nos reconhecermos quanto espíritos imperfeitos. Mas precisamos destinar um espaço no nosso íntimo para colocarmos valores mais nobres, amor, bondade, doçura, benevolência, paciência, não é?
ou não? E qual é a postura que precisamos tomar para colocarmos esses sentimentos em nós? Irmos lentamente retirando, cerceando essas raízes que alimentam esses dois monstros que vivenciam em nós. Aí começamos a trabalhar um pouco mais a paciência. Desculpe, sim, senhor, não, senhor. Olha, você deu-me o troco errado, tem excesso. Esses R$50 não me pertence. Amassei o papel. Prefeitura não paga o gari, se dane. A gente coloca dentro da nossa bolsa e jogamos na cestinha de lixo. Isto é modificação. Ninguém vai sair do estágio que está para chegar a Jesus em uma encarnação. Os Espíritos dizem no livro dos Espíritos, se nós fizermos todo o bem ao nosso alcance, se nós atingiríamos a perfeição. E eles respondem que não. Porque o que achamos que é a perfeição está muito distante dos nossos conceitos ainda. Então precisamos desse linear, dessa caminhada, dessa transformação. E quem é que traz isso para todos nós? Para vocês, para mim e para a Assembleia de Desencarnados que chamei esse salão. Quem é? De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Progresso e amor. A doutrina espírita, ela não levanta a ponta do véu, ela retira toda a toalha e deixa hoje, em 2019, tudo à nossa vista. Mas Jesus diz, vejam aqueles que tiverem olhos de ver. E quanto de nós, quando a luz se aclareia à nossa frente, nós fazemos assim e retornamos para o fundo da caverna, porque os interesses mundanos e materiais ainda são mais fortes dentro de nós e nós refutamos o bom combate, a luta, que não é mais com outro, comigo. Eu dou graças a Deus de ser imperfeito, vocês sabiam? Não se assustem, porque eu já fui pior. Todos nós já fomos pior. Sansão diz aqui para a gente, há 100 anos atrás, nós não aceitávamos o que aceitamos hoje. Ou não? E daqui a 100 anos, nós aceitaremos muitas outras coisas, que a nossa cabeça ainda não consegue perceber hoje. O porquê que eu tenho que ser bom, perdoar aquele que me agride, que me ofende. Resgata os títulos de amor que te prendem a todos. Prestem atenção, né? Resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do caminho. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Ah, meu Deus do céu. Quanto maior é a compreensão de um homem, homem e mulher, tá, gente? É do espírito, independente da roupagem física. Quanto maior é a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Lembra que eu perguntei? Como é que nós estamos nos comportando diante do panorama atual? Criticamos o governo, criticamos o prefeito, criticamos o vizinho, criticamos o não sei quem, criticamos todo mundo. Por quê? Porque nosso olhar ainda é voltado apenas para a crítica, para a desordem. E o nosso papel dentro da sociedade, lei de sociedade, estudo do livro dos Espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que está lá fala do inferior e do superior. Eu não fiz porque a obrigação é dele que é o superior, mas o inferior tem a sua obrigação de fazer o trabalho bem feito. Porque se está naquele local, foi Deus que o colocou ali, para que cumpra a sua tarefa, para que cumpra a sua obrigação. Isso não é responsabilidade minha, engano nosso.
O bem é sempre responsabilidade de cada um de nós, independente de quem seja o alvo. O bem é responsabilidade nossa, e a doutrina espírita traz isso de forma muito segura para todos nós. É momento de refletir. É momento de não aceitarmos os desculpismos que nós mesmos criamos para envolver as nossas fragilidades. E nos vendo diante de um espelho, olhando-nos e falando: eu tenho que ser melhor. Eu vou ser melhor. E Deus vai me ajudar. Jesus vai me amparar. Os Espíritos vão me ajudar. Porque a maior potência da alma é a vontade. E precisamos ter vontade de sermos melhores. Progresso não cai do céu. É conquista, é luta. É aquilo que nós viemos buscar quando reencarnamos. Progresso para a construção do amor. Mudar o planeta é obrigação nossa. Não mais com armas, com baionetas. Com sentimento do amor ao próximo. Fora da caridade não há salvação. Amemo-nos. Amemo-nos. E Jesus ainda vai mais longe com cada um de nós. Vou usar uma expressão que não é muito boa. Jesus pega mais pesado com nós. Amai-vos tanto quanto eu vos amei. Ah, meu Deus do céu. Quanto Jesus nos ama. Amai-vos o tanto quanto eu vos amei. Um dia nós amaremos também igual a Ele. Mas se não pudermos ainda nesse momento, que façamos o esforço, meus irmãos, trazido pela doutrina espírita, para a nossa reformulação, para a nossa regeneração, para abraçar o nosso semelhante. Amai-vos uns aos outros e sejamos felizes. Graças a Deus. Jesus Cristo traga paz e segurança a todos. Quanto traduzir para o coração de todos vocês a realidade do amor que flui do pensamento de Jesus Cristo, ao demonstrar em cada instante para os homens a realidade da vida espiritual. E o estudo de hoje proporcionou para vocês, caras filhas, perceberem que somente através do amor, da caridade, é que se abre no coração dos homens, dos espíritos encarnados, na proposta de evolução, amarmos uns aos outros. O Cristo promoveu a união, demonstrou que as classes todas deveriam estar unidas na sociedade, criou um mecanismo, propostas de educação, tirou aqueles que estavam sofridos no mecanismo do pobre da rua, como o irmão em caminhada, dando direção ao rico e a Lázaro pobre, na função de vida espiritual, na comunicabilidade dos espíritos, na identificação do reino dos céus e na proposta de amparo às famílias daqueles que permanecem encarnados. Jesus Cristo dá direcionamento à realidade da vida espiritual, compreendendo as grandes dores através do amor, quando o garoto lunático é apresentado a Jesus e ele demonstra a visão maior dos espíritos que lá estavam, criando dores
para aquela jovem e de uma maneira superior, com sua moralização de paz, olhou para os espíritos e disse: afastem-se. Ah, caros irmãos, afastem-se para onde? Afastem-se como? Jesus Cristo irradia do seu amor, visão superior, demonstrando para aqueles espíritos que também são filhos de Deus, que existe algo maior do que aquela condição, que existe algo a mais que pode ser oferecido para o que tem a proposta de amor, de perdão. Jesus fala para os espíritos, demonstra para Pedro o significado do amor e da determinação. Quando Pedro tenta impedir a Jesus que adentre a Jerusalém, e Jesus demonstra para ele, perguntando se o amava, e Pedro responde por 3 vezes que sim. E Jesus demonstra, na visão da insegurança de Pedro, o amor para o irmão. Tu me negarás 3 vezes, Pedro, antes que o galo cante. Pela 3ª vez. É o amor do Cristo, filhos, indo além do que é o sacrifício e passando pelas dores do martírio, da crucificação. Ele abre o seu coração, entendendo os seus perseguidores. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo irradia amor, compreensão de futuro, demonstra a vida espiritual, o reino dos céus. Vê o seu querido irmão que o apresentou a Caifás, Judas, retirar sua vida com próprias mãos no suicídio, enforcando-se por ter visto Cristo crucificado. Não compreendeu o sentido de libertação que o Cristo veio trazer, libertação interior pelo amor. Jesus Cristo transfigura-se na materialização, apresentando-se para Maria de Madalena, Magdala, e transporta-se para ela numa visão celestial. E antes que ela o tocasse, não fui ao Pai, não me toques. Precisava de purificar-se diante da dor do mundo. Por amor a ela, não deixou que recebesse os impactos dos sofrimentos. Precisava purificar-se para que sentisse a irradiação do amor e não da dor que estava impregnada pela luta dos homens. Antes que vá ao Pai, tenho que ir às regiões onde se encontram os espíritos mais sofridos pelo suicídio, e vai encontrar Judas. Abraça-o, socorre-o e diz: caminhemos para o reino dos céus.
amor. Que saibamos, caros irmãos, nas grandes lutas da vida, compreender os valores de convivência e sermos todos representantes do amor no terra, na reencarnação. Muitos espíritos cá atendidos pelo amor e preces de todos vocês. Muitos encarnados, amparados pela vibração de paz e as mãos estendidas uns dos outros no bem. Muitos de nós atendidos pelo amor do Cristo no caminhar com todos vocês. Amor. Que Jesus Cristo os abençoe a todos nessas vibrações presentes, onde outros espíritos estão cá, trabalhando, amparando as tarefas de hoje. O abraço do Herman. Muita paz, caros irmãos. Muita paz. A encaminhá-los do lado direito, ou melhor, do lado esquerdo de vocês.